Não, o Richthofen fui eu que participei. Você participou? É. Que do caralho. Você que chegou na cena do crime. É, eu que fui fazer lá. Entende? Você que fez as fotos da Marisa, não sei o quê. É, tudo. é. Lá na Zacaria de Góis, você até o nome Zacaria da de rua. Góis, Rua né? Zacaria de Tudo Góis. arrebentado. Você sabe que eu morava ali no Campo Belo, eu passava nessa rua toda hora, eu lembrava. Toda hora que eu entrava nessa E rua, eu você lembrava. chegando, você vai desde o portão, já vai pesquisando. Aí depende um pouco da forma de trabalho Tá. de cada perito, porque a gente tem uma Como é que conta aí? academia. Conta esse dia pra eu gente achei que aí. tinha alguma regra. Vamos deixar ele Não, contar não. esse dia pra Não, nós aí. Quer ver? Ó? Mas aí, vamos dizer aqui que eu fui pro quarto lá do casal. Aham. Você tem o Manfred e a Marisa, um deitado, a gente chama de decúbito dorsal, né? Ou seja, com as costas pro colchão, Sim, Uhum, papando né? barriga pra cima. barriga para cima, vulgo barriga para cima. Vulgo barriga pra cima. Né? E então ele com uma toalha no rosto e ela com um saco plástico de lixo no rosto, Caralho. né? Então o que era ali ela com saco plástico, ela levou tanta pancada que ficou assim, a cara dela acabou ficando meio disforme, meio assustadora. E a pancada que seria o Christian deu na Marísia, bateu muito na cabeça dela, então começou a espirrar sangue com massa cefálica na parede, sabe? Puta que pariu. Então, e no cabelo dela ficava aquela pasta embranhada. Então, assim, realmente uma cena, assim... Dantesca. no mínimo. Bárbara. Assim... Deus o absurdo. livre, agora. Então, aí você já dá um lance desse, doutor, você já fala, isso aqui não é um crime comum. Então, Né? então, mas a gente... Pra ter chegou- massa encefálica na cabeça Não, não é mas, normal. não, mas a gente já começou pelo seguinte, o instrumento utilizado já não é padrão. Que foi a barra de ferro. Barra de Mas foi ferro. umas barras, né? A gente fala que a gente, inicialmente, eu sei que é um objeto contundente, que dá pancada, pode ser um bastão, uma barra, alguma Pedaço de coisa, madeira. pedaço de madeira. Então, seria um objeto contundente que causou aquele tipo de lesão. O normal seria uma arma de fogo, se não fosse uma arma de fogo, uma faca, mas um bastão ou um taco dentro de casa, sabe? Não tem sentido, porque quem que tem um instrumento desses em casa? Então, levar um instrumento desse para cometer esse tipo de crime já é muito fora do padrão. Se é numa briga na rua, o cara pegou um pedaço de pau ali da obra, pá, uma pedra, tudo bem. Agora, dentro de casa, é bastante estranho. E aí houve também a cabeça da Marisa, voltando um pouquinho, estava completamente estraçalhada, né? E para ela parar com os sons que quando se entra num coma profundo, Uhum. ou uma morte cerebral, ou um coma assim profundo pré-morte, você vai morrer daqui. O que acontece? O diafragma é um movimento involuntário, Sim. né? A gente não Sim. fica pensando, Não. vou respirar, É. né? Senão eu já Vai estava morto faz sozinho. tempo. Eu também. Né? Eu também. E, O carioca em 2 dias, porque ele pensa em tanta coisa. E então o que acontece? A pessoa de barriga para cima, nessa situação de coma profundo ou morte cerebral, existe aqui a base da língua, que a gente chama de glote, Uhum. existe o relaxamento da glote. Tá. Então tem a passagem lá do ar, com a glote relaxada, ela vai quase que encostar. Ela continua respirando. E o cara continua respirando. E quando o ar passa, meio forçando aqui no meio dessa glote relaxada, é como se fosse um ronco, um barulho. O cara respirando, Aham. né? Então, eles tentaram abafar esse som. Ah, entendi. Então, no Manfred, ele tocou uma toalha e depois jogou água na toalha para Pra afogar, né? tá, Causar tá. uma asfixia. Aham. E na Marisa, pegaram Um saco. Não, antes do saco, eles pegaram uma toalha e socaram na boca mesmo? dela. Pra parar o ronco. Gente, que barbaridade. Barbaridade. Eu já tô até mal. Barbaridade. Então, Que ruindade, mano. aí Pesado, a Marisa com a cabeça dela totalmente fragmentada. E o Manfred levou uma pancada, para você ter uma ideia assim da pancada da violência, ela quebrou na vertical aqui atrás, pela pancada. Uhum. E por reflexo da pancada tão violenta, ela trincou o crânio na horizontal. Caralho. Tá, então você vê assim a violência. O ódio, né? O Turma- ódio. É, turma a violência. tava,
que foi empregada nesse crime. Assim, um crime assim, de extrema violência, extrema violência. É muito louco Né? isso. Aí foi público. Mas vem cá, aí vocês olharam essa situação lá e falaram, bicho, como é que é a carinha, né? A carinha que deve ser Não. foda. Não dava a pessoa, ela mesmo se... Tem merda aí, não, tem mas- merda aí, né? Não, Tipo, mas você tem assim, ó, morto a pancadas, né? Por lesões contundentes. Tá. Tem que ter pelo menos 2 pessoas. Porque não vai bater no Manfred, a Marisa acorda, vê, eu já estou esperando você. Perfeito. Ó, que perfeito. Né? Duas foi um pessoas. ataque simultâneo. Exatamente. Duas então tem que ser pessoas, 2. perfeito. Pelo menos Duas. Ataque Pelo simultâneo. menos, né? tem que ser 2. Mas a polícia foi foda nesse crime aí. Tá? Foi. A polícia foi muito. A polícia que matou a Polícia charada, é né? foda, velho. Né? Aí você olha o que a gente chama assim, o modus operandi, ou a forma de fazer alguma coisa, de operação. Eu não gosto de falar o termo de trabalho, porque não é bem um trabalho, né? Mas a forma o procedimento de um latrocida, tá, era completamente diferente do que se encontrava no local. Uhum. Não teve arrombamento. Não teve arrombamento, o tipo de vasculha, né? Não roubaram nada de valor, né? Não, roubaram. Roubaram? Roubaram, o cara comprou moto. Entende? Ah, eles tudo. roubaram? Então tinha um armário com fundo falso, Que tinha onde tinha grana. grana, Então joias roubaram. Eu e não sabia que tinha O roubado. Cravinho comprou roubaram. Kawasaki zero, É. comprou moto. Não, mas Pra aí- caralho, né? Aí, e as joias, bijuterias que estavam numa cômoda foram jogadas no chão. Porque eles sabiam. Então eles queriam disfarçar. Eles falavam, o que um ladrão faria? Ele ia ter joias no chão. Mas jogaram as bijuterias, não a joia. Então, mas Sim, jogaram as bijuterias. Por quê? Porque Né? a tia tava junto, sabia. Né? Sabia que era a joia que era Lógico, bijuteria. Lógico. Então aí eles Lógico. tentaram simular um latrocínio, mas de uma forma Muito ridícula. mal feita. Tá? É tipo assim, qual é o ladrão que vai deixar um revólver, que é uma ferramenta de trabalho, Uhum. num crime? Se eles chegam a assaltar a guardinha na rua para pegar a arma, Se ele for ele inte- vai deixar Se ele a for um arma. pouquinho inteligente, nenhum Como é ladrão. que eles foram? Qual foi o pulo do gato da polícia em relação a eles? Qual foi o ponto que a polícia desvendou? Você lembra o ponto? Então, mas começa por aí, ó. Pelo menos 2 pessoas. Deixaram as bijuterias. As bijuterias. Então, a simulação que Do eles latrocínio. fizeram para localizar aquele fundo falso, a pessoa era da casa. Uhum. Entende? E para entrar do jeito que E eles entraram... não, mas entrar, porque o que acontece? Aí o pessoal entra na casa, não tinha problema, porque a porta não estava trancada. Mas os muros, você não consegue entrar num muro de, sei lá, 2, 3 metros e não encostar o pé Na parede. na parede. Não. Ou de um lado de dentro ou do lado do vizinho. Só se for um gigante, né? Né? E não tinha nenhum Não indício tinha de escalada. Uhum. Né? Então Então, você teve que fazer toda essa varredura, é? então, aí o que acontece? Quem fez essas varreduras foi um outro perito, Uhum. porque o que acontece? Eu entrei lá às 7h30 da manhã, cheguei às 5 da tarde, eu falei pro pessoal, olha, eu não aguento mais. Porra, quase, Tá, quase 12 horas não, trabalhando. mas eu tinha mais, E mais da noite. mais da noite. É, então. Né? Eu disse, olha, eu não aguento, vai começar a passar coisa, eu não terminei, né? Eu preciso, vamos lacrar a casa e volto amanhã, não tem problema. Aí eles queriam terminar. Então eu fiz toda a parte interna da casa, tá? Para não dar, vamos dizer, 2 pessoas periciando, ele não saberia até onde que eu fiz a parte interna. Então eu fiz toda a parte interna da casa, e esse perito foi e fez a parte externa, né? Por quê? Eu já estava com autorização, os telefones da casa já estavam grampeados. Então eu ia liberar a casa para a Suzane para ver se havia algum contato com alguém via telefone. Caralho, entendi. Entendeu? Tanto é que Entendi. acho que ela, se não me engano, ela ligou para o Daniel. Primeira coisa que se fala, ó, cuida que o telefone pode estar grampeado. Ah, já falou. Já falou assim, de cara. Né? Então, quer dizer... Porra. Já se entregou. Já se entregou. Pressiona a belezura que ela aí- vai soltar. Aí, enquanto eu estava fazendo a perícia, tava o Daniel com a Suzane lá na delegacia. E onde é que vocês estavam? Ah, nós estávamos num No hotel. motel, foi o que né? ela falou,
Aí ele, com a prova, que ele estava no motel, ele pediu nota fiscal do motel. Então, Pra quê? Já tá estranho, Não, tá a gente- querendo justificar demais, né? Aí a gente brincava, né? A nota fiscal 001, porque ninguém vai para motel e pede nota fiscal, ninguém. né? Pra quê, É. né? Você sai meio escondido, né? Então a gente já brincava nessa situação. Você já viu que foi uma coisa já, né? Que o cara pensou, vou ter que ter a nota. vai pra que, pra né? me livrar. Meu álibi. Meu álibi, exatamente. Aí, Só faltou ele tirar uma foto. A Suzane falou que ela não chegou a entrar propriamente na casa, ela entrou, viu o escritório bagunçado e saiu, né? E aí ela fala de uma pasta que estava no escritório, que estava cortada e que lá o pai dela teria uma reserva, né? Eu brinco, né? Todo mundo tem uma pastinha dessa em casa, com $7 mil, 5 mil euros, Bobagem. 10 mil reais, todo 3 mundo tem, né? diamantes, Não, que casa que tem isso? Né? Não. Queria saber. Né? É a casa dela. Né? Aí ela fala que essa pasta estava cortada. Aí o diretor me ligou, pediu para eu ver essa pasta, e eu achei a pasta. Só que a parte do corte estava para o chão. Então seria impossível ela ter visto Que tava essa cortada. pasta era cortada. Ela já Tá? sabia. Então ela já sabia. Lógico. Porque ela falou que não entrou e não mexeu em nada. Aí foi no teu relatório. Aí depois, quando eu levantei a Que pasta, fudida. também não deu para ver o corte. Tá. Eu tive que apertar as laterais da pasta, aí o couro dobrou, aí que eu vi o corte. Já sabia, já conhecia, pô. Então, ela Foram se entregando. exatamente. Então, Sim. cada coisa que eles faziam, cada coisa que eles falavam, colocavam eles na cena do crime. Perfeito. Eles tentavam Entende? limpar a barra, mas Então, é que eu falo assim, o salame entrava cada vez mais. eu falo assim, se eles tivessem entrado, dessem 2 tiros em cada um, Ia ser melhor, e saíssem, não mexessem em nada, ia ser mais complicado. mais difícil. Entendeu? Ainda mais porque se vê, na época se comentava que é o... Da Dersa. Que ele era engenheiro da Dersa e que talvez a obra fosse superfaturada. Tinha caía Essa suspeita. tinha esse indício aí, vamos dizer assim. É brabo, hein, velho?